Olá, sejam bem-vindos, que a graça e a paz de Deus e de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia, que sejamos cheios do Espírito do Senhor para a cada dia viver e proclamar as boas novas de salvação. Estamos ainda na sequência dos livros proféticos, quase concluindo. Hoje falaremos sobre o livro de Sofonias, falando um pouco sobre o autor, a data, provável mensagem a quem foi direcionado inicialmente e também, quem sabe, as aplicações ou implicações para também o contexto no qual nós vivemos. Você que nos acompanha através da Rádio 97 ou quem sabe irá acompanhar através do canal no YouTube, sejam todos bem-vindos, familiares, amigos e a todos aos quais for dada a oportunidade de ter acesso a essa mensagem. Ainda nós trabalhamos em outras plataformas, temos sempre falado, onde trazemos breves reflexões através do Kawaii, TikTok, Instagram, Facebook. Temos também nossos encontros semanais. Já trouxemos uma pequena mensagem falando sobre o nosso espaço, a Isel, onde nós trabalhamos o ser integral, aspecto físico, mental, emocional e espiritual. Temos também a rádio web, onde você tem acesso a louvores e também mensagens das subdivisões da Bíblia, Antigo e Novo Testamento, livros históricos, livros poéticos, proféticos, os evangelhos e cartas. São mensagens de um Deus que se preocupa, que tem estado à procura de salvar, de resgatar e que empreendeu tudo para a salvação do homem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então isso deve tocar a nossa mente e o nosso coração. Quero convidar você nesse momento a termos uma palavra de oração e depois entrarmos nas considerações sobre o livro de Sofonias. Querido Deus, amorável Pai, graças rendemos pelo cuidado, proteção e pela oportunidade nesse dia meditar em Tua Palavra. Devemos entender as mensagens contidas no livro de Sofonias, a aplicação para a época e quem sabe também para os dias nos quais vivemos. Dá-nos a Tua graça, a Tua paz, rogamos as Tuas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Falando então um pouco sobre o autor e a data, no próprio livro, no início mesmo, já o primeiro verso, é atribuído a mensagem que o livro contém ao profeta Sofonias. O nome e o significado quer dizer o Senhor escondeu ou o Senhor abrigou. Muito pouco sabemos sobre ele, apesar de que há uma referência de que ele tem um parentesco, com Ezequias e de descendência real, e ele então traz uma mensagem para Judá, mas também para a sua própria família, seus primos, familiares. A declaração aqui é feita em Sofonias 1, versículo 1, onde ele desempenha o seu ministério profético durante o reinado do rei Josias, provavelmente entre o ano 641 e 609 a.C. Esse rei foi o último rei de Judá e teve um reavivamento espiritual antes da destruição da cidade de Jerusalém pelos babilônios
no ano 586 antes de Cristo. Entretanto, também na Bíblia de Estudo Andrews aqui nos diz que estudiosos da Bíblia não chegaram a um acordo sobre se Sofonias profetizou antes ou depois das reformas de Josias, onde ali é mencionado que ele encontra o livro da lei e que aquilo traz um reavivamento, uma reforma, onde ele percebe através da leitura desse livro o quão distante de Deus estava então o povo. E ele promove uma reforma na comunidade de Israel, no contexto geral, a juventude, daqueles que haviam se afastado de Deus. Falando um pouco sobre o conteúdo e temas, a mensagem de Sofonias, ela enfatiza um único tema, e este é a chegada do dia do Senhor. Dizendo que é proclamado pela primeira vez e possivelmente pelo profeta Amós, trabalhamos também esse tema, onde Amós ele destaca muito o dia do Senhor, Amós 5, versos 18 a 20. E esse tema ele se destaca nos livros proféticos, não só de Amós, Sofonias e outros livros também, onde fala sobre o dia do Senhor. Joel também fala sobre isso. O dia do Senhor, dia de trevas, de escuridade, mas sempre isso é uma constante nos livros proféticos. Embora o dia do Senhor traga juízo sobre o mundo inteiro, Sofonias 1, 2, 3, vamos ver daqui a pouco. E, aliás, não só sobre o povo de Israel, mas também nações estrangeiras, alguns grupos que havia trazido problemas para Judá e Jerusalém, eles são alvos também desse juízo vindouro. No entanto, o juízo não seria a palavra final no dia do Senhor. Deus preservaria um remanescente, tanto das nações quanto também de Judá, onde o Senhor vai reinar para sempre, alegrando-se e demonstrando o seu grande amor. Então isso deve estar sempre permeado em nossas reflexões, nossas mensagens, de que mesmo quando o Senhor traz uma mensagem de advertência e juízo, há uma mensagem de esperança, de salvação, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se converta e se arrependa. O livro de Sofonias é um livro pequeno, 3 capítulos, e vamos então verificar as mensagens contidas nesse livro. Temos aqui um pequeno esboço: juízo sobre a Filístia, juízo sobre Moabe e Amon, juízo sobre falsos deuses, sobre Cuxi, sobre a Assíria. O dia do Senhor traz juízo universal, onde ele fala sobre isso, fala sobre a maldade de Jerusalém. Jerusalém que a capital desse contexto, ela se recusa ao arrependimento, e aqui o Senhor reúne as nações para juízo. E a partir da parte, capítulo 3, a parte final do livro, o dia do Senhor traz conversão e salvação, conversão de não-israelitas, salvação do remanescente de Judá, e o dia do Senhor traz alegria e bênção. Ele ainda diz que o remanescente é exortado a se alegrar, promessas de bênçãos ao remanescente. Então, sempre é importante trabalhar a mensagem, mesmo com advertência à luz do contexto da salvação. Abrindo o capítulo 1 do livro de Sofonias, fala sobre ameaças contra Judá e Jerusalém. Justamente, aí Pedro escreve que é bem claro que o juízo deve começar pela casa de Deus. Então diz a mensagem: pela palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Então ele coloca aqui filho de Ezequias, ele coloca alguns nomes antes: Gedalias, Cusi, Gedalias, Amarias,
Isso liga ele diretamente a um descendente real. Ele diz ainda no versículo 2: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens, os animais, consumirei as aves do céu, os peixes do mar, as ofensas com os perversos e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Ele diz ainda: estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre o eirado adoram o exército do céu, os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milco. Os que deixam de seguir o Senhor e os que não buscam o Senhor nem perguntam por ele. Então ele está falando de um juízo onde traria destruição, extermínio aos homens da face da terra pela rebelião, pela rebeldia contra o Senhor. Podemos, quem sabe, recordar o contexto de Sodoma e Gomorra, o contexto da Torre de Babel, onde Deus espalha aqueles que estavam se rebelando contra a sua mensagem, e por que não o contexto, né, do dilúvio, onde escapa somente 8 pessoas, Noé e sua família. A partir do versículo 7 ele fala sobre o dia da ira do Senhor. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, pois o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os oficiais, os filhos do rei e todos que trajam, vestiduras estrangeiras, ou uma vestidura que não é própria para aqueles que são chamados para a obra do Senhor. E até mesmo nos faz lembrar de uma festa, no Novo Testamento, de um banquete onde são convidadas as pessoas, muitos rejeitam. Por fim, ele diz: sai pelos caminhos e valados e tragam para que a festa esteja completa. E alguns, ou pelo menos um nome mencionado, que não está vestido as vestes próprias para aquele momento. Ou seja, que é vestida da sua própria justiça, não da justiça de Cristo. E essa pessoa, então, ela aceita o convite, mas não se comporta da maneira pela qual o Senhor esperava que fosse. Então, Deus, ele oferece a salvação e ele mesmo quer nos vestir com o seu manto de justiça. Não devo seguir como que as minhas próprias obras, suas próprias obras nos qualificassem para a salvação. Aqui no versículo 12 do capítulo 1 diz: naquele tempo esquadrinharei a Jerusalém com lanternas e castigarei os homens que estão apegados à borra do vinho e dizem no seu coração: o Senhor não faz bem nem faz mal. Então, ele está mencionando um dia de juízo retributivo, de retribuição, onde o Senhor sai a esquadrinhar, inicialmente em Jerusalém, a capital, do governo de Israel, do povo de Israel, daqueles que deviam testemunhar de Deus, e ele sai então a procurar, esquadrinhar, para verificar quem de fato estava seguindo o Senhor. Ainda aqui, no versículo 14, está escrito: está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! O dia do Senhor é amargo, nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então ele estava falando que o dia do Senhor se apressa muito e as profecias apontam os sinais que a Bíblia tem apontado, onde fala que ao aproximar a vinda de Jesus, sinais em terra, em mar,
angústia nas nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, onde é falado sobre maremoto, terremoto, inundações, pandemias, guerras. Isso tudo está acontecendo no nosso contexto. Não precisamos ir longe, aqui mesmo no nosso país, que tem ocorrido ultimamente no Rio Grande do Sul. Vi mesmo uma matéria agora semana, mais de 300 tornados nos Estados Unidos, trazendo destruições, calamidades. Isso são sinais que têm apontado a brevidade da volta de Jesus. A terra está contaminada e dizem ainda por causa dos seus próprios moradores. Nós, no contexto, falando do ser humano no geral, temos contribuído para isso. E a cada dia vai se agravando as situações. Em todo o contexto, no contexto moral, no contexto social, no contexto espiritual, aparentemente natural, essa desenfrear da natureza, em alguns lugares chuva em abundância, em outros a seca. É difícil descrever no contexto humano, os homens procuram achar uma explicação científica para isso, mas a Bíblia aponta os sinais, ela mostra isso, que a cada dia estamos caminhando para a destruição do contexto do qual conhecemos. Não há remédio, não há solução alguma que o homem possa fazer, a parte de Deus, para solucionar. Pode amenizar, mas isso tende a aumentar as calamidades, tudo isso, até que Miguel se levante. Daniel 12 fala sobre isso. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, mas nesse tempo vai levantar-se Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Levantar-se para resgatar, redimir. Mas o mundo tal como nós conhecemos, ele não há solução fora do contexto de Deus. A profecia, ela falou claramente das poderosas nações que existiriam. Babilônia, Medos e Pérsia, Grécia, Roma, em dois momentos. Medos e Pérsia, Grécia, Roma em dois momentos. A divisão do Império Romano, no que conhecemos como Europa. E, por fim, o próximo reino universal, o reino de Cristo, Messias, onde ele vai restaurar todas as coisas. O capítulo 2 ele abre falando sobre ameaças contra os filisteus, que foi grande problema para o povo de Israel no contexto passado. Até mesmo o grande gigante que Davi ele consegue destruir em combate, derrotar em combate, era filisteu, Golias. Onde diz aqui: concentra-te e examina-te, ó nação, que não tens pudor. Antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha. Antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti, vamos ver aqui, final do verso, o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? E aí ele passa a falar sobre Gaza, Escalon, Asdod, Ecrom, as principais cidades, pelo menos 5 cidades do povo dos filisteus, como eu disse, inimigos mortais do povo de Israel. E o Senhor traz então advertências a ele. E por que não trazer para o nosso contexto a advertência, como no próprio contexto de Israel, para aqueles que professavam ser os divulgadores da luz, quem sabe também advertências para o povo de Deus espalhado em todo o mundo, ou aqueles que professam uma determinada religião, para que se despertem, que vejam que a nossa pátria não é aqui. Paulo escreveu: nós não temos cidade permanente, mas buscamos aqui há de vir. Situações como o que tem acontecido no Rio Grande do Sul, em outros lugares, para despertarmos que não é aqui, que nós não temos segurança. Como pode rapidamente uma situação que aparentemente é simples, né, trazer tamanha destruição? Simples no contexto de uma chuva que traria bênçãos para a terra, para a produção, criar uma inundação e grandes
destruições e calamidades. E outros mais, como mencionei aqui, mais de 300 tornados e tantas outras situações que podem estar a cada dia se agravando, mostrando que a nossa pátria não é aqui, que nós temos que preparar-nos para algo maior, além daquilo que o Senhor tem prometido. Ele fala também sobre ameaças contra Moabe, contra Amon, que eram pessoas mais próximas do contexto de Israel. Quem sabe, como eu mencionei, falando do contexto daqueles que professam uma religião, daqueles que professam um contexto social de preocupar-se com o seu semelhante e avançando para todas as nações ou para todas as pessoas, advertindo sobre isso. Falando sobre a Etiópia, a Síria, que eram povos fortes da época, os assírios, até mencionei, cai pelas mãos dos babilônios. E diz aqui no versículo 12 do capítulo 2, também vós, ó etíopes, sereis mortos pela espada do Senhor. Ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Síria e fará de Nínive uma desolação, terra seca como o deserto. Nínive, que foi a capital da Síria, grande potência, até estudamos, né, sobre Jonas, que leva uma mensagem, fica apreensivo de levar essa mensagem. E vemos então, mesmo quando é trazido uma mensagem de advertência, o desejo de salvação, porque Deus levou uma mensagem para os assírios, Nínive, a capital da Síria, onde grandes males, até mencionamos que esta nação havia cometido crimes contra a humanidade, contra quem não se rebelou, ou ousou, quem sabe, se rebelar contra o próprio Deus. Mas o desejo de Deus foi de salvar essa nação, de trazer libertação. Assim como Deus permitiu que os babilônios subissem ao poder, durante um tempo cumpriu o propósito de Deus, mas quando se orgulha e se afasta, também permite juízo de retribuição. E assim a cada nação que tem subido ao cenário mundial, ou qualquer pessoa que tenha estado em evidência, o desejo de Deus é salvar, redimir, resgatar. Entrando para a parte final do livro, capítulo 3, há ameaças inicialmente contra Jerusalém, ai da cidade opressora, da rebelde, manchada, porque eles próprios haviam se afastado. Imagine se o próprio povo que tinha a responsabilidade de levar a mensagem ao mundo havia se afastado, imagine o restante. Mas a parte final, a partir do versículo 8, fala que a salvação da filha de Jerusalém. Esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois toda esta terra está devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e sirvam de comum acordo. Então, qual é o propósito de Deus? Chamar, advertir. Muitas vezes o Senhor até permite que sofra juízo de retribuição. Até mencionamos, né, quem está por trás de todas as calamidades, as tragédias, assim como aconteceu com Jó. Não é a mão do Senhor, mas a mão do inimigo do Senhor tem trazido calamidades, destruições e, em alguns aspectos, dizer onde está Deus, trazer o questionamento para o Senhor. E ele diz que ele quer que todas as nações o invoquem e o sirvam de comum acordo. E não tem estado assim. A parte do versículo 3 diz assim: mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, que confia em o nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque eles serão apacentados, deitar-se-ão e não haverá quem o espante. Foi escrito em Isaías, Paulo ele fala também sobre isso, que ainda que Israel seja como a areia do mar, só o remanescente será salvo. E eu não estou falando do contexto de Israel literal, estou falando do contexto espiritual. Deus diz que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, independente de qual placa denominacional você professe. Ah, eu sou de religião A, B.
Não estou preocupado com isso porque Deus não se preocupa nesse contexto, mas Ele está falando que vai haver um restante, um remanescente humilde que vai permanecer fiel, que vai entender a chamada final do último momento, do despertamento, de entender de que não é aqui, que a nossa pátria não é aqui, por mais seguro que aparentemente possa estar. Nós vimos isso há algum tempo atrás, Estados Unidos, um ataque lá das Torres Gêmeas, Estados Unidos, o país dos mais fortes, poderosos, não demonstrou segurança, ou o contexto da Europa, ou mesmo em nós, como eu mencionei aqui. E aí ele fala, versículo 14, canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. Versículo 15 ele fala, o rei de Israel, o Senhor, quem é o rei? É o Senhor. Não foi Davi nem Salomão, por mais que eles tenham sido bons reis, mas falharam. Então é o Senhor, ele é o rei. Está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas, ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor e regozijar-se-á em ti com júbilo. Então é quando o Senhor reinar para sempre, não simplesmente sobre Israel, mas sobre todas as nações. Quando o Senhor voltar, como ele diz em Daniel capítulo 12, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do seu povo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação. Mas nesse tempo livrar-se-á o seu povo, todo aquele que se achar escrito. Então, qual é a minha segurança? Não é nos apoiar naquilo que o homem pode fazer, na estrutura de uma cidade, ou de um contexto de uma religião, ou de qualquer situação que você possa se apoiar, nos seus recursos, no seu dinheiro, porque tudo isso não vai te salvar, não vai te redimir, mas aquilo que o Senhor pode fazer. No Rei de Israel, aquilo que o Eterno pode assegurar, que é a salvação oferecida em Cristo Jesus. Seus anjos ainda estão a ministrar, Cristo ainda permanece no santuário celestial, o Espírito Santo do Senhor continua a atuar na minha e na sua vida, não foi retirado ainda. Então essa deve ser a nossa segurança hoje e a cada dia, em confiar naquilo que o Senhor pode fazer, não naquilo que o homem pode fazer. Que a graça de Deus te alcance, que a cada dia venhamos confiar no Senhor, aceitar a sua palavra e preparar-nos para os eventos finais, para não sermos pegos de surpresa. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Eterno Deus, bondoso Pai, graças rendemos pela vida e pela oportunidade de ver a Tua Palavra, de escutar a Tua Palavra nesse dia e entender do Teu grande amor, que mesmo quando temos mensagens de advertências, ela está também entremeada com mensagens de esperança, de salvação, onde mostra que a nossa segurança deve estar no Senhor. Não se gloriar o rico na sua riqueza, o forte na sua força, o sábio na sua sabedoria, mas o que gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e conhecer que faço justiça, o Senhor dizendo a cada um de nós. Atenda ao nosso clamor, nossas necessidades, que vamos buscar a cada dia e preparar-nos para um breve encontro com Jesus. São bênçãos que te pedimos e agradecemos em nome de Cristo. Amém.